Oi, aqui quem fala é Bia e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu limpo os meus pincéis de maquiagem, mas não somente os pincéis, tudo que eu uso para fazer a minha maquiagem, como esponjinha, a minha toalhinha demaquilante, tudo do jeitinho que eu limpo e com a frequência que eu limpo, porque é muito importante a gente limpar os pincéis e as coisas que a gente usa para fazer a nossa maquiagem. Coisa que vai deixar aqui, ó, vocês de queixo caído, sim, que eu vou contar aqui pra vocês. Maquiagem da espinha. Então, assim, não é a maquiagem em si que dá a espinha, é o pincel sujo, sabe? O pincel sujo, ele dá a espinha. Então, é muito importante também cuidar da pele, dos pincéis, pra eles estarem lavadinhos e tudo mais. Aí, Bianca, mentira isso que tu tá falando. Não, é verdade, gente. Literalmente é muito verdade. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito do que a gente passa no rosto. Porque fica sujeira acumulada, daí vai juntando quando tu passando tua pele, uma sujeirada, e sujeira causa o quê? Causa cravos. Cravos causa o quê? Causa espinha. Então, pincel sujo, coisas sujas causam espinhas. Então, pra gente não ter espinha no nosso rosto, não é mesmo? Pra gente não ter um monte de cravo, vamos lavar os pincéisinhos, vamos limpar as coisinhas, tanto por uma higiene e tanto porque a nossa pele merece coisas limpas, receber coisas limpas, porque senão é sujeira acima de sujeira, e isso não dá nem um pouco bom, certo? Então, nesse vídeo eu vou mostrar o jeito que eu limpo, a frequência que eu limpo, as minhas técnicas. Então, vem comigo! O que nós vamos limpar hoje são esses pincéis, essas duas esponjinhas e essa toalha demaquilante. E eu uso esse meu sabonete, que é da Panvel, e ele é de amêndoas. Ou seja, com o mesmo sabonete que eu lavo o meu rosto, são os sabonetes que eu lavo os meus pincéis. Porque, né, rosto, então... eu começo com esse pincel ali, que eu gosto de passar pó com ele, e ele tava bem sujinho, daí eu molho o pincel. Molho o sabonete e ali na pia eu vou fazendo círculos para tirar toda a sujeira ali naquele vãozinho que a pia tem, porque eu não tenho nenhum acessório para ajudar nessa remoção de sujeira do pincel. Aí eu passo água, limpo bem limpinho, é importante que ele fique limpo no meio também, não só nas voltas. Aí, para ter a certeza de que ele vai ficar bem limpinho, eu passo de novo no sabonete e vou fazendo círculos. É importante fazer círculos, que assim tu consegue remover a sujeira muito mais facilmente do que se tu fizer ele em linha reta. Passo também um pouco na minha mão e enxaguo em pincel, deixo ele bem limpinho, tiro toda aquele sabão. E aí, ele ficou assim, bem branquinho. Aí, eu faço a mesma coisa com meu pincel de blush, que estava vermelho de blush. E vou passando no sabonete, vou fazendo em círculozinhos, até o pincel ficar bem limpinho. E eu vou passando também na minha mão, que também é uma coisa, se tu não tem nenhum acessório, tu pode fazer na tua mão, que também fica bem limpinho. Aí eu vou lá, enxaguo o pincel, dou uma espremidinha para sair aquele excesso de água. Pego outro pincel, esse pincel é o pincel que eu uso para fazer contornos e é a mesma coisa. Passo ali no sabonete, vou fazendo círculozinhos ali e vou limpando e limpando. E depois que eu enxaguei ele, ele ficou bem limpinho, ele ficou assim, gente. E daí, depois que tu pegar e limpar todos os teus pincéis, é só tu colocar eles pra secar. E eu limpo todos os meus pincéis, gente, não deixo nenhum pincel de fora, porque todos têm que ser muito bem limpinhos. Esse pincel aí é de iluminador, que eu também limpo. O próximo pincel é de sombra, então esse eu já passo mais em linha retinha ali, pra cima e pra baixo. Esses menorzinhos eu gosto de passar mais na mão, porque parece que fica mais limpinho se eu passar ele na mão de vez em alguma coisa. Então, eu prefiro passar ele na mão. Mas se tu fizer círculozinhos com ele também, super funciona, como eu estou mostrando aí pra vocês. Pego o meu outro pincel de iluminador, faço a mesma coisa. E ali, ó, eu gosto de fazer mais naquelas dobrinhas e a mesma coisa. Eu também gosto de passar mais na mão, mas funciona de qualquer jeito, porque eles são menorzinhos.
E quando tu for limpar teus pincéis, cuida no cabo deles, se tu quer molhar o cabo ou não, se tu quer dar uma limpada no cabo ou não. Mas não é muito legal lavar o cabo diretamente, porque pode estragar o teu pincel. O teu cabo pode ter menos durabilidade. Aí eu pego esse meu pincel vassourinha, sabe, que a gente passa na sobrancelha, que também fica sujo. Eu também limpo, passo ali no sabãozinho. E esse aí eu gosto de esfregar na mão mesmo. Dói um pouquinho, mas dá pra aguentar. E pra ficar bem limpinho, porque se tu passar em outro lugar não fica tão limpinho. Então eu gosto de esfregar na mão mesmo. Enxaguou ele. E ele fica muito limpinho, gente. Pego o meu pincelzinho chanfrado, que a gente faz nossa sobrancelha, faz delineador. E vou limpando também, vou limpando ele, levando de linha pra baixo. Uso ali os meus dedos também pra ter uma facilidade melhor de limpar ele. Pego esse pincel ponta caneta também. E faço a mesma coisa ali na minha mão, porque fica muito mais fácil. Aí, ó, nesse redondinho que a gente tem, eu passo ali porque fica muito mais fácil. Então, já é uma dica aí pra ti. Passa aí nos dedos, que tu consegue limpar de uma forma muito mais fácil. Ficou bem limpinho ele. Pego também esse meu pincel que eu passo, eu gosto de demilitar a sobrancelha. Ele tá sujo de base porque eu uso bastante base nele pra corrigir algumas coisas quando também falha. Então esse eu tive que limpar bastante, gente. Saiu bastante base dele. Eu passei ali na mão. Olha o quanto de base está saindo deste pincel. Sim, né? Por isso que é muito importante a gente limpar para não ficar excesso de base acumulada, porque isso é muito ruim. Então, eu limpei ele mais de uma vez, eu limpei ele 2 vezes para poder sair toda aquela base. Claro que a gente vai sujar ele novamente com base, mas é sempre importante estar limpando ele. Este outro pincel, ele está sujo de preto, porque eu gosto de usar cola de cílios, e a minha cola de cílios, ela é preta, que eu estou usando agora. Então, ele é um pincel que, assim, ele tá duro, e daí ele é preto por causa que a cola seca, né? Aí eu pego meu outro pincel lá de vassourinha, faço a mesma coisa que fiz lá no outro, vou esfregando na minha mão. E embaixo dele tem um pincel chanfradinho também que eu uso, e também vou fazendo igual uma linha reta limpando. Enxagou os 2 lados do pincel. E fica bem limpinho, gente, bem limpinho. Pega esse outro pincelzinho ali, ó, de fazer delineador. E só vou fazendo círculos para poder limpar ele. Esse outro pincel, ele é de fazer um esfumadinho e outro de corrigir, demilitar também. Então, é aquela coisa, vai ali fazendo em círculozinhos pra cima e pra baixo, até tirar toda a sujeira do pincel. Não pode ficar nenhum excesso de sujeira no pincel, porque é muito importante ele estar bem limpinho. Depois que eu limpei os meus pincéis todos direitinhos, eu pego a minha Blue Blender, molho bastante ela e passo muito sabão nela. E vou com ela esmagando e puxando pra cima pra poder sair todo aquele excesso de base. Uma Blue Blender, uma esponjinha, quando tu vai limpar, normalmente ela nunca vai sair tudo, mas tu tem que tentar tirar o máximo que tu conseguir pra não ficar base acumulada ali, pra tentar tenta tirar o máximo de base, pra te não ficar colocando base velha no teu rosto. Então, limpa ela 1, 2, 3 vezes, certo? Porque ela precisa estar bem, vai dando umas puxadinhas nela, entorcendo ela, esmaga ela bem pra sair, porque tem que estar limpinha, certo? Enxagou ela e eu faço isso mais de uma vez, então fica a teu critério de quantas vezes tu quer fazer. Tá bom? Então, é do quanto a tua esponjinha tá suja também. A minha, por exemplo, tava muito suja, mas se a tua não chega nisso, acho que 1 vez, 2 vezes já é o suficiente pra ela ficar limpinha. E foi assim que ela ficou. Pego a minha outra também, essa não uso tanto, essa eu tô deixando um pouco de lado. Então, essa aí eu limpei só 1 vez e ficou de boas, porque como ela nunca vai sair completamente, não tem um porquê. E essa é a minha toalhinha demaquilante, gente, que sério, eu tô sempre tirando a minha maquiagem com ela, então ela tá sempre suja. E mesmo sendo ela de tirar a maquiagem, eu preciso lavar ela e botar ela pra secar, porque eu também passo isso no meu rosto e isso também tem que estar limpo de uma certa forma. Eu gosto de limpar ela frequentemente, igual os meus pincéis. Eu limpo meus pincéis de uns 15 em 15 dias. E a toalhinha depende. Quando ela tá muito suja, eu já limpo, porque essas coisas de ficarem sujas me dão uma agonia. Então, meus pincéis eu limpo de 15 em 15 dias. As esponjinhas de uns 30 por aí, 20.
E assim que ficou os nossos pincéis todos lavadinhos, nossas esponjinhas e a minha toalhinha. Essa é a técnica que eu uso, assim, pra usar os meus pincéis. Eu expliquei tudinho pra vocês, porque é muito importante a gente limpar os pincéis, porque a gente passa muito tempo de maquiagem e fica passando produto em cima de produto sujo, não é legal. Isso é muito ruim, porque tem bactéria, é horrível, então limpem os seus pincéis. A dica de hoje é limpem os seus pincéis para não terem espinhas e para também proteger a pele de vocês, certo? Comenta aqui embaixo com qual frequência vocês limpam o pincel de vocês, tá bom? Que eu quero saber. Porque a cada pessoa tem uma frequência. A minha é uma, tu é uma. Porque eu uso mais maquiagem, de repente, que tu ou que a outra. A outra usa sempre muito mais maquiagem do que eu, então tem que estar sempre limpando. Então comenta aqui que eu quero saber a tua frequência de lavar os teus pincéis. E o jeito que eu lavo os meus pincéis são um jeito, assim, muito fáceis, muito simples. Eu não uso nenhum produto, assim, literalmente para esfregar o pincel ou algo assim. Existe, mas ajuda, sim, a limpar mais, mas eu não tenho, então eu faço como dá, porque não dá pra deixar de limpar os nossos pincéis. Não deixem de limpar os pincéis de vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Deixa teu like aí no vídeo, certo? Porque eu preciso saber se tu gostou deste vídeo aqui, dessa dica maravilhosa que eu dei sobre espinhas. Então limpem os pincéis. Mas pra isso eu preciso que tu deixe o like aí pra mim saber se tu gostou dessa dica ou não. Porque foi de deixar o queixo caído, não é? Foi de deixar o queixo caído? Eu acho que foi. Porque quando eu fiquei sabendo isso, eu fiquei tipo... Daí eu falei, tá tudo explicado, porque antes eu não limpava muito meus pincéis, deu... tá explicado por que eu tava tendo algumas espinhas. Então, e eu sou uma pessoa que Bianca, não tenho espinhas, então era realmente por causa de eu não limpar meus pincéis, porque eu era uma garota revoltada da vida e não limpava. Mentira, mas eu não limpava, tipo assim, limpava... muito tempo, sabe? Deixava muito tempo sujo pra depois limpar. Limpava uma vez que outra, mas não é muito importante a gente limpar os nossos pincéis, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo!